Quando é que tu percebeste que estavas ferida emocionalmente? Foi depois de emigrar, quando eu comecei a estabilizar um bocadinho mais. Eu encontrei por mim mesmo, eu senti mesmo, Deus realmente é real. Eu não posso alguém dizer, mostra-me Deus. Não posso mostrar Deus, porque a fé é invisível. E Ele começou a transformar a minha vida, porque Ele transformou o meu coração primeiro. E depois que eu realizei um dia, sentei, orei e me perdoei. Muitas coisas consegui através do self-help. Self-help, tipo em português, tipo não sei como é que é, mas eu fui fazer leitura, fui procurar por mim também, coisas, ferramentas que eu conseguia fazer eu mesmo, mas também houve certas coisas, só a terapia conseguiu curar. Era muito intenso, o meu marido ajudou-me bastante, porque ele mesmo, em alguma fase, para eu poder conseguir seguir o meu sonho, meu marido escolheu ficar em casa, a tomar conta dos miúdos. Foi a primeira pessoa da minha família a entrar para a universidade. Estava lá a minha filha, estava o meu marido. Quando eles chamaram Maria Benedetti no palco, eu subi. Produção, por favor. Este não é um podcast de respostas prontas. É um espaço de escuta, de verdade e de presença. Bem-vindos ao 4º episódio do podcast da Muná, A Minha História. Olá a todos, eu sou a Neuza Souza e hoje vamos falar sobre jornada emocional e espiritual. Neste episódio vamos falar de uma fase muito marcante da tua vida, Muná. Não para expor a tua dor, mas para compreender a força que começou a ser construída a partir daí. Quando percebi... Aliás, bem-vinda, né? Né? Bem-vinda! Obrigada, né? Já falamos de tantas coisas, falamos sobre a imigração, falamos sobre a gravidez na adolescência, falamos sobre o início e quem tu és. E agora vamos falar sobre o reencontro. Falaste no terceiro episódio, tu falaste um bocado da igreja, um bocado da fé, mas hoje vamos aprofundar um bocado, aliás, nesse episódio vamos aprofundar um pouco mais. Portanto, na pergunta-te, quando é que tu percebeste que estavas ferida emocionalmente? Foi depois de emigrar, quando eu comecei a estabilizar um bocadinho mais a vida com os meus filhos, quando as coisas já se sentiam tipo, as coisas já não estavam com as mesmas lutas, as mesmas formas, já tinha casa, os meus filhos estavam na escola, já passava mais tempo comigo, comecei a realizar mesmo que eu estava muito ferida e às vezes até era por causa de algum comentário, alguém dizia-me um comentário assim bom sobre mim, eu não conseguia aceitar isso de uma forma positiva, porque eu via só o negativo. Quando alguém tentava fazer algo para me ajudar, a fazer algo do bem, também não conseguia aceitar também, porque eu não estava habituada com isso, daquela forma. Mas depois de um tempo eu comecei a reparar, senti tipo, alguma coisa também não está bem aqui, eu não gostava daquilo, não é? Então pronto, mas foi numa fase em que, uma coisa que eu posso dizer, eu sempre tive aquela consciência de ter algo maior, né? Porque meus pais são católicos, né? Fomos tipo, quando eras pequenos, forçados a ir para a igreja, né? Ias, queres ou não vais, catequese, isso tudo, mas eu nunca senti aquela conexão, porque eu ia porque tínhamos que ir, rezava porque os meus pais diziam que tínhamos que fazer. Mas foi mais tarde, depois quando eu estive naquela fase, depois dos meus filhos estarem comigo, já tinha os meus filhos comigo, de certa forma, ao mesmo tempo não tinha aquele vazio, ainda estava lá bem presente. O vazio estava presente, de vez em quando, ainda quando estava sozinha, quando os miúdos iam para a cama, estava sozinha, sentia ainda muito daquele vazio durante a noite, muitos pensamentos ainda negativos, e de certa forma fazia-me ficar a pensar, tipo, mas os meus filhos agora já estão aqui, por que eu não estou feliz? Já tenho casa, já tenho um bocadinho de estabilidade, posso entrar e sair quando eu quero, melhor oportunidade, um país que de certa forma me abraçou, né, entre aspas, né, mas ainda estava muito vazio lá dentro de mim. Então foi ali que a minha irmã, ela ia a uma igreja e eu gozava muito com ela, para dizer a verdade. Eu era mesmo, o que é que faz ali, o que é que estás a fazer? Gozava muito. E depois tinha uma televisão que mostrava músicas cristãs, essas coisas assim, eu andava sempre a gozar, né? E até que um dia ela ralhou comigo e disse, olha, não acreditas, está ok, isto aqui é a minha fé, eu quero seguir, está ok. Mas ao mesmo tempo ela convidou-me, olha, queres ir à igreja comigo? No princípio eu não queria, mas depois fui, o meu inglês não estava assim muito bom. Eu fui, uma coisa que me cativou foi a música. Eu sempre gostei muito da música, então depois de estar longe do meu país e a música me conectava, foi lá vir aquele tocar da viola, cantava, não percebia nada, né? Mas toda vez que eu entrava lá eu sentia algo diferente, e também aquelas pessoas também demonstraram amor.
naquela fase, já estava naquela casa, não tínhamos muita pouca coisa, não tinha nem cortina, tinha só uma cama pequenina com os miúdos, ainda a casa precisava ser pintada, porque deram-nos uma casa, mas a casa ainda precisava de muito por fazer, não é? Mas o que começou a acontecer, os amigos da minha irmã da igreja começaram a ver que tipo de ajuda que a gente necessitava, isso tudo, e começaram tipo a visitar, e levavam comida, começaram tipo, acho que juntaram-se e começaram a dar tipo mobílias para casa. Então o que eu vi primeiro foi o amor, não foi nem tipo, vou procurar atrás de igreja, não, eu vi o amor daquelas pessoas que não me conhecem de lado nenhum e amaram-me a mim, amaram os meus filhos, deram-me coisas mesmo que super básicas. Havia uma altura quando a gente mudou para casa não tínhamos micro-ondas, não é? Então a minha irmã conseguiu, porque nós mudámos ao mesmo tempo, a minha irmã conseguiu micro-ondas, então ia lá, a gente morava tipo perto uma da outra, eu ia aquecer comida no micro-ondas dela, né? Depois voltava tipo para casa, uma vez comíamos lá. Conseguimos encontrar tipo micro-ondas, fogão, cama, aquelas coisas básicas, um sofá, algumas coisas eram de segunda mão. Então fez-me já sentir um bocadinho mais aquela desconfiança que eu tinha das pessoas, ainda mais também eram pessoas tipo britânicas, brancos, né? Eu não tinha muita confiança com os brancos naquela altura por causa que eu passei, mas eu vi mesmo literalmente o amor daquelas pessoas. E dali que depois comecei a ir mais vezes, a música que me cativou no início. E depois foi assim, quando eu me mudei, a gente deixou aquela igreja, aquela primeira, depois fui para a segunda onde eu conheci o meu marido e fui lá que aprofundou mais as coisas, procurei mais o conhecimento e lembro um dia que um casal da igreja perguntou-me sobre, tipo, o que é que eu acredito. Eu disse, eu sempre acreditei, não sei o quê, mas não, mas o que é que tu acreditas? Como é que se estás a seguir por ti? Eu sei que os teus pais levaram-te à igreja. Aí disse, eu não, mas eu sei que tem um Deus maior, né, isso tudo, não é? Porque na altura que os meus filhos ficaram, uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar antes, quando os meus filhos ficaram longe de mim durante aqueles 10 meses, chegou uma fase que eu nem conseguia chorar. Tentava chorar, não conseguia chorar. Então, a depressão era tão profunda que as lágrimas até secaram. Mas eu lembro, eu tinha um livrinho que... Não sei se era a minha mãe, era um daqueles livrinhos tipo católicos, né? Uhum. E eu pus a foto dos meus filhos lá dentro. Para mim era a única coisa deles que eu tinha. Mas eu lembro, apesar de eu sabia que havia alguém maior, mas daquela pouca fé que eu tinha, eu disse, Deus, realmente se tu existes, dá-me um sinal, se tu realmente existes, tipo, mostra-me que os meus filhos podem estar comigo, era a única coisa que eu podia orar por eles, não é? Então eu lembro um dia, estava na casa tipo da minha irmã, antes da gente mudar, dos meus filhos estarem cá comigo. Eu estava lá no jardim, aquilo estava à noite, houve uma altura que eu fumava, né? Estava lá fora a fumar, tá? E depois eu lembro, eu estava a olhar para as estrelas, o céu estava bonito naquele dia, um dia assim, à noite, o céu assim estrelado. Eu disse, Deus, mas estava tipo a pedir para os meus filhos como é que será que eles estão. Naquela altura não havia videochamada, nada dessas coisas, a gente só falava mais por telefone. Eu disse, Deus, tu és realmente real, dá-me um sinal que tu és verdadeiro. E foi a primeira vez que eu vi, tipo, aquela estrela, como é que se chama? Pendente. Sim, e aquilo aconteceu assim, uma coisa assim tão... Mas para mim, aquilo nunca esqueci daquele momento. E foi depois, a partir dali, mais tarde, quando eu comecei a igreja, comecei a participar mais, tipo, a cantar, mas foi o amor das pessoas, fui ficando. Mas depois foi uma altura que eu fiz uma decisão, quando aquele casal sentou comigo e me perguntaram, mas tu queres aceitar Deus na tua vida? Queres aceitar Jesus na tua vida? Eu pensei, ok, não precisa muito inglês normal, muito bom, here we go, né? Essas pessoas, tipo, estão a ser weird, né? E eu disse, eles disseram, então, olha, queres que a gente ore contigo? Disse, eles oraram comigo. Neuza, naquele dia tudo mudou para mim. Não foi um processo de anos, mas houve algo aqui dentro que mudou. Quando eu repeti aquelas palavras, meio ali, tipo, tinha vergonha, não, que o meu inglês não era assim muito bom, mas foi também com sinceridade, disse, porque eu lembrei daquela coisa, Deus, se tu és real, depois os meus filhos já estavam comigo, disse, ok, vou orar, não tenho nada a perder mesmo, né, tipo, a pessoa já perdeu tudo, mas algo dentro de mim mudou, porque eu lembro que depois disso, foi uma coisa que eu não estava a partilhar com outras pessoas. Eu continuei aquela pessoa mais calada, aquela pessoa que era envergonhada, não falava assim com ninguém, mas dentro de mim alguma coisa já estava a mudar. Dentro de mim já algo quebrou naquele dia que eu comecei já a sentir diferente. E comecei tipo mais a ler a Bíblia, quando eu ouvi a palavra, não sei o quê, tipo, uau, Deus tem um propósito para a minha vida, tipo, eu não mereço nada disso. E foi dali que eu comecei mesmo a ver que realmente... Eu vou poder ter um capítulo melhor, porque realmente se aquilo que eu estou a ler na Bíblia se é verdade, se Deus é realmente verdadeiro, né, como aquilo que a palavra dele está a dizer, então vai ter provas disso também, não é? Então foi isso que começou a acontecer, pouco a pouco, algo dentro de mim foi quebrando, eu começava, tipo, eu notei primeiro foi com o espelho, eu notei que pouco a pouco, tipo, eu estava assim no espelho, assim, já sentia-me diferente, de vez em quando encontrava assim a sorrir para mim, já um bocadinho mais, já sentia tipo mais, eu tenho valor. Esse foi o processo, mas eu não dizia nada a ninguém, ia lá, eu não era pessoa de estar a declarar nada,
continuei a ir, depois juntei-me também ao grupo de louvor. Mais tarde, eu sempre gostava de cantar, agora podia cantar com banda, com guitarrista, com baterista, eu adorei aquilo mesmo, poder cantar, e também foi uma forma de expressar, mas naquela altura expressava-me, era para Deus, ou as pessoas, né? Aquelas músicas de louvor, e foi dali que foi uma grande caminhada, que também foi através da música. Foi conhecer Deus através da música, da palavra através da música. Eu não sou daquela pessoa, não posso dizer que eu sinto lá para ler a Bíblia todos os dias assim, mas para mim a conexão com a palavra na música, e não só orar, eu e Deus. Aquele momento eu encontrei Deus muito, foi eu e Deus, talvez naquele silêncio no meu quarto. Não foi porque as pessoas estão a fazer, eu sou uma pessoa muito desconfiada, sempre fui, ainda sou, né? Por isso que faço muitas perguntas, né? No geral, mas eu encontrei por mim mesmo, eu senti mesmo, Deus realmente é real. Eu não posso, alguém dizer, mostra-me Deus. Não posso mostrar Deus, porque a fé é invisível. Só que para muitas pessoas, por exemplo, a fé, nós utilizamos a fé todos os dias. Todos os dias, por exemplo, mas não pensamos, por exemplo, para entrar num autocarro, para ir um sítio, tens fé que essa pessoa vai-te levar lá e vais chegar lá sem salvo. Para entrar num avião, temos de ter fé que a pessoa vai nos levar lá sem salvo. E para mim, é a fé num Deus invisível que eu não consigo ver, mas pelo que eu li, sei que ele é real. E ele começou a transformar a minha vida, porque ele transformou o meu coração primeiro. E depois que eu realizei, um dia sentei, orei e me perdoei. Eu tive que me perdoar. Tive um processo de me perdoar. Depois eu vi aos poucos, havia muitas mágoas também, mesmo com os meus pais, com família, coisas que eu ouvi mesmo que eu conseguir tipo, ir largando assim aos poucos. E realizei que realmente o perdão não era por causa deles, era para mim. Esse para mim foi a melhor coisa que eu encontrei na fé, que o perdão não é para as pessoas, porque a gente pensa, não merece ser perdoado, não perdoou. Eu que estava presa porque não estava a perdoar. Quando eu perdoei, fiquei mais livre mesmo para abraçar a melhor versão de mim que eu podia ter tido. Passei a ser uma pessoa melhor, comecei a ver tudo que eu via negativo, comecei a ver o positivo, era mesmo incrível. Uma situação que era tipo, toda a gente pensava que estava errada e já conseguia ver, não, tem muito mais, tem mais do que isso, e conseguia também ver a pessoa, quer ajudar. Eu passei a ser uma pessoa super generosa. Eu antes eu sentia muito magoada com o mundo, sentia-me, porque que aquela fase, porque que toda a gente tem, eu não tenho, porque que eu não consigo, via a vida das pessoas, eu sentia-me tipo que eu não ia nunca chegar para lado nenhum, ou que as pessoas avançavam, eu sentia mesmo, uma altura até raiva, porque é que isso é possível, porque que eu não tenho, mas isso mudou, que passou a ser diferente, e uma generosidade, uma vontade de querer amar as pessoas de uma forma que nem eu entendia. As pessoas que outras pessoas não queriam amar, eu amava, as pessoas que as pessoas não queriam ajudar, eu ajudava. Então foi assim, foi começando. E também, pronto, na altura que eu conheci o meu marido também, ele também tinha ficado cristão há uns 3 anos antes, e ele, claro, já estava naquela caminhada até antes de mim, e ele demonstrou-me o amor. A minha fé em Deus cresceu mais porque eu vi da forma como o meu marido me tratou. Porque quando eu li a Bíblia, eu sou uma pessoa mesmo literal. Eu li a Bíblia, por exemplo, tipo no Novo Testamento, acho que é Paulo, que vocês dizem que era Peter, que ele diz tipo que o marido deve amar a mulher como Jesus amou a igreja. Eu não percebia aquilo, mas quando eu vi a maneira, porque o meu marido também tinha fé em Deus, a maneira que ele me tratava, que ele me amava, eu consegui, disse, uau, porque o meu marido faz tudo por mim, sacrifica-se da mesma forma que eu vi, estás a ver? Então para mim também foi a mesma forma que eu adotei isso, claro, de uma forma muito imperfeita, ainda havia vários erros, várias coisas ainda faço, não é? E comecei a entender que não era tipo, Deus me ama só quando eu estou no bom caminho, não, mesmo com os meus erros ele me ama, mesmo com as minhas feridas, mesmo com as minhas cicatrizes ele me ama. Então para mim foi uma grande abertura, e consegui depois não só aquela vontade de querer fazer mais, de querer atingir o maior. Eu disse, eu acredito no Deus do impossível. Se eu acredito no Deus do impossível, tudo na minha vida também vai ter aquele, coisa aquela caminhada também de impossível para possível. E foi literalmente isso também que aconteceu. Literalmente, mas claro, nem tudo foi só o acreditar e ter a fé, porque acho que para mim isso não é só o suficiente. Há pessoas que podem ter um milagre, que Deus vem e limpa tudo, mas para mim não foi assim. Foi eu acreditar, mas eu tive que dar os passos para poder ter a cura também. Tive que procurar ajuda, muitas coisas consegui através do self-help, tipo em português, tipo não sei como é que é, mas eu fui fazer leitura, fui procurar para mim também ferramentas que eu conseguia fazer eu mesmo, mas também houve certas coisas, só a terapia conseguiu curar. Só terapia, coisas tive que sentar, tive que falar das feridas, tive que falar de traumas, coisas que eu já passei, que não falamos aqui, que ainda não é momento ainda, mais tarde, mas consegui mesmo falar de coisas que
pá, eu nunca queria que tivesse acontecido comigo, mas lá tive mesmo que deixar aquilo tudo sangrar, limpar aquilo tudo para eu poder depois abraçar, mas não foi Deus veio e limpou tudo, não, Ele deu-me aquela oportunidade, mostrou-me o que é que Ele tem para mim, mas eu que tive também a fazer muito do trabalho, e isso tem sido agora a continuação, e depois enquanto eu fui me curando, e apanhando mais coragem, depois quando tu vês que é tipo, ok, eu fiz essa decisão, mas porque eu tenho fé, né? Porque aquilo vai cair. Há pessoas que acreditam, por exemplo, se mentalizares uma coisa que acontece. Eu acredito, se eu mentalizar uma coisa, por exemplo, na música criolas, tipo, eu digo que nós criolas, somos criolas espalhadas pelo mundo inteiro, como nós não existe ninguém, não é? Não é que nós somos mais do que ninguém, que nós somos especiais também. Mas que temos força para conseguir alcançar tudo o que nós pusermos à nossa mente. Estou a falar porque estou a falar de mim, é a minha história, a música da Criolas é a minha história. Porque tudo o que eu disse, não, eu vou conseguir aqui dentro, comecei a fazer vision boards. Antes eu fazia uns vision boards só com 2 ou 3 coisas, mas aquilo começou a crescer, punha 2 ou 3 coisas, mas eu não sentava só a olhar para aquilo. Eu acreditava, quando havia, disse, eu vou conseguir isso, eu ia dar aquele espaço, e quando vês que aquilo aconteceu, aquilo dá-te um power, dá-te mesmo, uau, isso é possível. Aí eu consigo ver que nem todos os milagres caem do céu. Alguns milagres é só Deus depositar algo em ti, aquela coragem, mas tu tens que ir fazer. Isso que aconteceu comigo, porque mais tarde, quando depois eu fui estudar, quando eu fui correr atrás da profissão, eu usei exatamente a mesma fórmula. O meu papel foi só acreditar primeiro. Acreditar, ok, já tens mais consciência, ok, já acreditei, o que é que eu vou fazer com isso? Porque acreditar por acreditar, não fazer nada, não vai lá nenhum para mim. Mas foi isso que aconteceu, e tive mesmo, pá, várias experiências de sentir mesmo Deus comigo, e mesmo mais tarde, recentemente, que eu descobri que um dos significados do meu nome Muná, foi por isso até que eu decidi até usar agora mais, mesmo para a marca Muná Global, é que eu descobri que antes eu não tinha, antes de dizer isso, eu antes, por exemplo, não gostava do meu nome, Muná, porque o meu nome Muná era aquela pessoa que falhou. Muná era uma pessoa que não prestava, Muná era uma pessoa que era tudo negativo, não é? Quando eu emigrei para a Inglaterra, o meu sogro, porque ele gosta sempre de encurtar os nomes, então aqui em Inglaterra chamam pelo primeiro nome, em Portugal era Fátima. Quando eu disse o meu nome, como é que é o teu nome? Disse, o nome é Fátima, não sei o quê, não disse Muná, disse Fátima, porque em casa me chamava Muná. E depois ele disse, não posso chamar de Fá, se eu encurtar o teu nome, vou-te chamar tipo Fátima, então vou-te chamar de Fei. Ele deu-me um novo nome, Fei, e foi na igreja assim que me chamavam. Mas muito mais anos depois, quando eu decidi, lançar a minha primeira música, escolhi o nome de Muná, porque quis honrar o nome da minha mãe, porque a minha mãe deu-me o nome de Muná quando ela estava grávida. Via muitos filmes indianos, essas coisas assim, por isso que até gosto de minhas saias compridas, aquela influência. Deu-me aquele nome, mas só foi mais tarde. E na Inglaterra, os africanos, por exemplo, na Inglaterra, todos eles sabem o significado do nome deles. Eu não sabia o significado, nunca me perguntaram, não é? Então, quando eu descobri recentemente, durante esse processo de criar a minha marca e isso tudo, eu descobri que um dos significados do meu nome é Deus está contigo, ou Deus está comigo. Para mim isso mais uma vez deu-me aquela fé, aquele nome que eu não gostava, aquele nome que um dia foi, que me derrubou um dia, né, que me fez sentir lá em baixo, que eu nem queria usar aquele nome. Agora o nome que é da minha vitória e o significado é isso, para mim é uma coisa mesmo grande. Então para mim eu sou uma pessoa que anda com fé, não tenho medo de cair. Se eu cair eu sei que Deus vai me ajudar a levantar. E não só, mesmo já me aprendi a não agarrar nas pessoas da mesma forma como eu agarrava antes, porque eu era muito agarrada àquelas coisas que não são constantes. Eu vejo pessoas e dinheiro, vejo coisas materiais, gosto sim, mas eu estou a segurar, mas muito leve. Se eu tiver que largar, largo. Porque para mim o mais precioso é andar com Deus. O meu marido, amo o meu marido, os meus filhos, mas Deus é sempre em primeiro lugar, depois os outros, estás a ver? Porque a minha fé, Deus deu-me algo que ninguém conseguiu me dar, estás a ver? Então para mim é uma jornada de fé que ainda estou a andar, estou a aprender muita coisa ainda, há muito que eu não sei, mas ando também como uma criança nisso também, e isso é que me ajuda também a avançar mesmo, e ajudar outras pessoas também. Não para impor a minha fé, mas eu ajo de acordo com a minha fé, se faz sentido, e com os valores, mas já. Gosto disso. Eu não gosto disso, porque normalmente as pessoas gostam de impor a fé para poder ajudar. Yeah. Eu acho que, da mesma forma, acho que tu também fazes isso, porque como tua fé entrou, não de imposição, mas do amor, tu acabas por fazer o mesmo. Isso é muito bonito, não é? E tu, há pouco falaste um bocado da terapia, não é? Que tu precisaste fazer a terapia. Agora te questiono, o que é que te levou a fazer terapia? O que me levou a fazer terapia foi simplesmente, chega a um ponto, consegui, pronto, mesmo trabalhando em mim, houve muita coisa que eu consegui ultrapassar que não foi preciso de terapia,
tinha a fé, mas havia coisas profundas que aconteceram comigo, que, por exemplo, chegava à altura de fazer certas decisões ou estava numa conversa, depois aquilo era um gatilho. Comecei a notar vários gatilhos constantemente e ignorei durante muito tempo aqueles gatilhos emocionais que tive mesmo que fazer uma decisão. Até por acaso até foi a minha irmã que ela me encorajou, olha, por que não vais fazer terapia? Eu conheço essa pessoa, não sei o que, vai fazer terapia, isso vai ajudar, mas eu via a terapia como algo negativo, aquele tabu que quem vai fazer terapia? Ainda mais já estava já na liderança, no hospital, já tinha atingido certas coisas que para outras pessoas parece já que é... Então fizeste terapia muito tempo depois? Sim, terapia mesmo, foi mesmo recentemente, entre os últimos 5 anos que eu fui para a terapia, Mas antes eu consegui curar de muita coisa sozinha, mas houve coisas que só a terapia tinha espaço para curar mesmo. E foi lá, e foi difícil porque para mim era aquela coisa, já estava já mais na liderança, e é mais difícil quando estás numa posição de liderança para ir fazer isso, mas para mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando fui lá, senti que realmente em terapia não tem líderes, não tem nada, tens só um ser humano que precisa de ajuda. E para curar algo que é invisível, que ninguém vê, e tens um espaço mesmo para falar, para libertar, e não só para compreender. Porque não é só falar, tem espaço, há certos espaços, como eu disse, eu posso abrir o espaço de pessoas que querem vir, falar coisas, né? Alguém precisa de alguém para lhes ouvir, mas a terapia dá ferramentas para transformar algo a nível cerebral, dar um novo caminho no teu cérebro, não para esquecer o que aconteceu antes, mas para fechar um ciclo e abrir um novo caminho. E para mim foi isso que aconteceu. Eu fiquei mesmo admirada, mais uma vez, na minha jornada de fé, como é que é possível aquelas coisas que eu passei, falei sobre isso, fizemos umas dinâmicas, agora estou a sentir diferente, já não dói mais da mesma forma, aquilo é incrível. Uau. E por exemplo, eu agora falo sobre a minha avó, eu acho que esta foi a primeira vez que eu falei a alguém da minha avó, que eu não tremi, não chorei, antes eu não conseguia nem mencionar o nome ou começar a falar sobre ela sem chorar, mas durante a terapia tive a oportunidade também de falar sobre isso, de dizer algumas coisas que eu queria ter dito à minha avó, por exemplo, ela não estava cá mais, por exemplo, de fazer certas dinâmicas que me libertou. Mas agora vejo para certas traumas, coisas horríveis que aconteceram, vejo para trás, ainda, claro que sinto alguma coisa, mas já não sou aquela pessoa mais, eu não tenho que me prender àquelas coisas que um dia me prenderam naqueles pesos, agora estou livre para voar, mesmo bem longe. Acho que é muito importante nós, temos aquele acesso para tratar da parte emocional. Agora trabalho na área da saúde, eu vejo isso muito por perto, focamos com coisas na parte física, damos mais importante a comprar uma casa, comprar um carro, levar um carro para fazer manutenção, todas essas coisas, mas a nossa saúde mental que ninguém vê é tão importante como o coração, como uma pessoa tem diabetes. A pessoa está mais preocupada com ter um cancro ou diabetes, essas coisas, do que a saúde mental, porque se a mente não estiver bem, nada mais funciona, e a mente não estando bem, o corpo acaba por, certas coisas começam já a manifestar no corpo, porque quando a gente guarda demais, e mesmo para mim também, uma das coisas que vou dizer, eu também tive isso, porque às vezes também uma das coisas que eu já entendi, ao longo termo, tipo um músculo, quando começa sempre na mesma tecla, chega a um ponto que aquilo quebra. Em 2020 também, para mim isso aconteceu, porque eu fui diagnosticada mais tarde, mas eu comecei a ter arritmias muito frequentes de uma hora para a outra. Eu nunca entendi, mas derivado aos traumas que eu já tive, das coisas que eu já passei na minha vida, é natural que isso aconteça. É algo que ainda lido hoje em dia ainda, já fiz vários tipos de exames, não encontraram nada assim mais sério, mas também não conseguem explicar o porquê. E agora entendendo mais aquele relacionamento entre essas duas coisas que estamos a falar, faz sentido. Carreguei muito durante muito tempo, o corpo chega a um ponto que quer explodir. É por isso que muita gente acaba por ter um ataque de coração, acaba por ter um AVC. Tem muitos jovens que estão a falecer de derrame cerebral e no corpo. E eu sou uma pessoa mesmo que hoje em dia o meu corpo fala. Eu disse, o corpo fala. Chega a um ponto, guardas tanto, o corpo começa a falar. E há 5 anos que eu estou a lidar com isso. No início, nos primeiros 2 anos foi difícil, mas mais uma vez tive que abraçar a fé, tive que abraçar a mesma ajuda na terapia, porque é por isso que eu hoje em dia acalmei. A minha vida hoje é calma. Calma no sentido, quando quero fazer algo, vou e faço para não ser uma ansiedade, não deixo decisões para amanhã, se eu posso fazer hoje. Se eu sinto que as emoções estão a falar, eu não fecho, prefiro falar, chorar, às vezes as coisas saem, podem não ser entendidas naquele momento, tento explicar, depois já estou calma, porque o meu coração hoje em dia sente, até mesmo é engraçado, meu pai, mesmo no carro, ele sabe contar comigo no carro, né? Não é preciso conduzir, conduz, que está aí o número, está a dizer 50, é 50, porque tudo que me traz a ansiedade, já consegui comunicar, tenho uma vida mais calma em casa, passo muito tempo comigo mesmo a refletir faz-me bem,
porque consigo sentir, gosto de sentir o meu corpo, como o batimento do meu coração, consigo sentir todos, é muito importante, mas eu sei que é sequelas também das coisas que eu já tive que passar um dia. Também já sei que nem é nada assim muito grave neste momento, se bem que ao longo do termo é algo que tem que ser, pronto, monitorizado, por isso para mim é muito importante viver hoje, abraçar hoje, e para mim é isso. Alguém pode aprender alguma coisa de mim disso, é que a minha fé e a fé em si, em todo o sentido, é algo que não se vê, porque já vi o copo. Para mim a fé é ver para esta mesa aqui, literalmente assim que eu vivo, estou a ir para a mesa, olha menina, já estou a ver o terceiro copo que está ali, a fé para mim é isso, mas não está ali ainda. Uau. Alguém, tu tiveste que imaginar, tiveste fé, por exemplo, está aqui este copo, ou esta sala, ou este microfone, alguém teve que ter fé para este microfone estar aqui. É assim que eu vejo a vida. Então para mim, muita gente está surpresa com as coisas que estão acontecendo na minha vida, para mim não estou surpresa, porque Sempre tiveste. eu tive aquela fé que era possível, isso agora está a acontecer porque eu também dei aqueles passos, procurei ajuda, investi, tudo, e está a acontecer, mas não é nada diferente do que este microfone de estar aqui, estás a ver? Então, Nada. O que é que foi mais difícil de enfrentar dentro de ti? Ou seja, como é que a fé entrou na tua vida? Como é que a fé entrou e mudou a tua vida? Mudou totalmente, Neuza, porque eu acreditei, teve aquela fase, ouvir, né? Primeiro temos que ouvir algo, ouvi, vi, acreditei, depois foi aquela fase de tomar ação, porque o quê? Posso acreditar, mas se não tem aquela coisa de ação, a ação para mim, quando eu comecei a entrar em ação, tudo se transformou. Consegui, por exemplo, estudar, né? Os meus filhos estavam na escola, fui estudar, aquele sonho de ser uma parteira foi depositado dentro de mim, já estava lá assim escondido, né? Mas o que acionou uma conversa, né, com uma mulher cabo-verdiana que encontrava-me na escola, via ela sempre bem vestida, mas antes dela falar comigo, eu lembro de ver algo nela que me inspirou, mas não sabia o quê. Só o fato de ser uma mulher negra, bem vestida, com a pasta na mão, para mim já me inspirou, né? Mas não só, tinha filhos, deixava os miúdos na escola. Isso era algo diferente, porque eu deixava os miúdos na escola e ia para casa, ia limpar, cozinhar, que também é bom, eu estava a servir a minha família, os meus filhos, era muito bom, mas algo me inspirou, mas ela deve ter visto algo em mim. Ainda agora já nos reencontramos, temos de falar com ela para perguntar. Ela vinha falar comigo. Ao longo dos dias, semana, primeiro era só bom dia, não falava nada, assim, ficava lá. Logo, aos poucos, ela vinha falar comigo e disse, olha, mas o que é que estás a fazer? Estás a estudar? Porque ela estudava, ela estava na universidade. Eu disse, não, olha, não acabei o sexto ano, tudo aquelas coisas, conversas negativas, não consigo, não tenho, não... Mas ela disse, mas olha, estás em UK, estás aqui em Inglaterra, tem várias oportunidades, sabias que oferecem cursos, mesmo pessoas adultas, que podes estudar, pode até demorar um tempo para chegares, tipo, para entrar na universidade, mas podes. Eu disse, olha, não sabia, ela disse, não. Ela mostrou-me várias possibilidades no país que eu podia, só se eu quiser, só se eu não quiser. E naquele tempo eu ajudava mesmo bastante, havia vários fundos para tudo e muito mais. Ainda mais porque naquela altura eu morava num bairro também, tipo, né, parecido com o bairro onde eu nasci, né, e cresci, mas não tão forte assim daquelas experiências que eu passei, não é? Então havia vários fundos para ajudar pessoas de minorias étnicas. Mas a parte dela foi só me dizer, plantar uma semente na minha cabeça, me mostrar que se eu quiser, olha, está nas tuas mãos. Se tu quiseres, olha, está aqui um flyer que ela deu-me de uma organização onde fazem aquele curso. Ela só queria saber o que é que tu queres fazer. Eu disse, olha, queres ser parteira? Eu disse, ok, olha, este sítio aqui, eles fazem cursos. Se tu continuar, vais fazer o curso, podes ir subindo. Dás a equivalência de nono ano, vais subindo e faz. Ela só deu-me, nunca mais me perguntou nada sobre isso, mas aquilo ficou lá dentro. O que é que eu fiz? A ação. Dentro de mim, tipo, já ainda não conseguia dormir, ficava a ver para aquele flyer, disse, não, vou ligar. Liguei para lá, eles tinham espaços, inscrevi-me, fiz o curso que é a primeira base da área da saúde, né? Que depois ia continuar até chegar uns anos, até para chegar para a universidade. Mas fui lá, fiz o curso e fiquei lá, porque quando eu cheguei lá naquele sítio de fazer o curso, uma das pessoas que dá informação, tipo uma espécie de coach, mentora, vinham dar assistência aos alunos, e eu era a única pessoa daquela aula, nós éramos mais ou menos umas 12 mulheres, mas eu era a única que era mais nova, porque as outras mulheres já tinham tipo volta dos 40 e tal, outros 50 e tal para cima, eu tinha meus 20 e tal anos, então já em si, e ela disse que não, tinha que vir falar comigo, né, porque viu algo em mim, porque eu era mais nova, algo tipo, o que é que essa pessoa tipo, mais jovem está a fazer, ela quis saber um pouco sobre a minha história, o que é que eu não estudei, não sei o que mais, olha, ela foi-me acompanhando, me motivando, mostrando outras possibilidades, mas depois houve um senhor que foi trabalhar lá, um diretor, havia lá um projeto, também um homem negro, eram todos negros naquela organização,
eu fiquei inspirada. A pessoa que estava logo no atendimento, a secretária, vocês chamam, né? Secretária, tipo, negra. A pessoa que eu era contabilista, negro. Toda a gente naquela organização eram negros. Aquilo inspirou-me, disse, eu nunca tinha visto tantos negros naquele espaço. Boa posição. Boa posição. Então foi quando ele veio falar comigo, ele disse, tu estás ali naquela sala, mas aquele espaço ali não é para ti. Eu nunca me esqueço. Ele disse, estás aqui nesta sala ali, a fazer esse curso assim, alguma coisa aqui não está a combinar, tem algo mais sobre ti. Aquilo ficou comigo. Eu acabei o curso uns meses depois estava em casa à espera para ter abertura para o próximo nível. Do nada, um dia, aquela organização ligou-me e era esse senhor que tinha um projeto. Ele ligou-me e disse, olha, tenho uma oportunidade de trabalho. Até era um projeto que tinham conseguido, era para, imagina, tipo, aquela zona, era um projeto mais ou menos de, acho que era 4,8 milhões de libras, mas uma parte daquele dinheiro foi dada àquela organização para fazer um projeto para ajudar as pessoas a começarem, tipo, businesses e dar, tipo, o training. Ele disse, eu quero que venhas cá trabalhar comigo. Deu-me um salário que para mim quase caí de lado, né? Porque eu nem estava à procura de trabalho. Ele vai fazer um salário que para mim foi tipo, uau, tipo, ok. Eu disse, mas eu não sei fazer, eu nunca trabalhei nisso, eu só tenho experiência de restaurante. Ele disse, não, eu vi algo em ti, vem, a gente vamos te dar a formação, vamos te ensinar o que é necessário. E fui mesmo. Mas Neuza, quando eu fui naquele trabalho, foi a primeira vez que eu me vesti de uma forma tipo mais nice, como aquelas mulheres que eu via quando entrei no país. As pessoas começaram a olhar para mim diferente, porque o meu trabalho era tanto lá na organização, mas era também fazer aquela ponte entre a comunidade, identificar pessoas que queriam oportunidades de abrir um negócio e depois trazer aquelas pessoas para fazerem formação e depois davam 1.000 libras a cada pessoa para fazer um startup. Eu era aquela ponte, não é? Nesse trabalho. As pessoas olharam para mim diferente. Eu disse, mas como é que é o mesmo sítio que eu vou, quando eu estava vestida normal, as pessoas, tipo, eu era totalmente insignificante. Mas quando eu ia bem vestida, com a minha roupa, não sei o quê, as pessoas já paravam e falavam comigo. Aquilo, de certa forma, deu-me aquele boost. Também disse, peraí, só porque devo ter uma roupa diferente, ter uma profissão. Mas não foi só. Aquilo deu-me um boost e fez-me acreditar, uau, é possível. Mas, mais uma vez, alguém viu algo. Então eu comecei já a ouvir mais. Quando alguém me diz e vê algo, ainda mais que é construtivo e positivo, comecei mais a ver aquelas vozes assim. Fui lá, o projeto foi um sucesso. Foi também de destaque lá, e depois a organização, porque era um contrato mais ou menos de 6 meses, eles deram-me trabalho, eu fiquei lá com eles 4 anos, mas durante os 4 anos fiz formação, não tive que pagar nada, até chegar tipo quase ao nível mais ou menos de um 11º ano. Tipo, não só, foi lá que eu comecei tipo, a me descobrir como coach e mentora, porque fiz vários projetos, alguns deles davam alguns fundos de uns tantos 1.000 libras, que era, por exemplo, para ajudar um grupo de 30 pessoas para terem acesso, a identificarem quais são os dons, quais são os valores. Eu comecei a gostar daquilo, porque vês a transformação, a pessoa chegava lá, sentia-se super em baixo e depois saíam de lá motivadas, né? Porque havia ferramentas e depois a gente trabalhava com empresas que as pessoas podiam fazer tipo um estágio e pessoas que não falavam inglês. Tínhamos curso que as pessoas podiam ir lá aprender a falar inglês, depois a gente ajudava a arranjar trabalho. Então vi várias pessoas a terem uma transformação e eu ser parte disso, mesmo com a equipa, adorava mesmo aquilo. Então comecei a subir mais, que foi lá que eu me encontrei como coach. Fui fazer mais formação e dar mais ferramentas às pessoas, mesmo que já eram pessoas que acabavam a universidade, vinham ter comigo. Eu não tinha nem ido à universidade naquela altura, mas quem sentar comigo precisavam da orientação e eu tinha mesmo grande capacidade. Mas não só isso, as pessoas também vinham, sentavam-se comigo 5 minutos, já estavam a abrir sobre a vida delas, tipo, coisas intensas, já sentiam-se à vontade comigo. E aí comecei mesmo a notar, as pessoas diziam, mas tu tens algo mesmo contigo que é mesmo... É super, tipo, autêntico, tu percebes algo sobre tu entendes. Então, quando eu vi isso, eu abracei. Uma coisa é não saber. Quando eu comecei a notar, tipo, muita gente a dizer isso, o reconhecimento, comecei a abraçar isso, pá, e foi uma transformação total. Já ajudei vários homens, várias mulheres negras da comunidade que eu nunca tive, e isso foi mesmo incrível. E a minha fé foi crescendo cada vez mais. Até chegou um ponto em 2011 que eu disse, não, eu não podia ser parteira antes porque fui trabalhar lá, mas não só. O curso de ser parteira, eu tinha que sair de casa mais tempo, era um curso que ia ficar mais tempo no hospital e os meus filhos eram muito pequeninos, não dava, não era compatível. Então, durante aqueles 4 anos, a minha filha depois chegou à fase de ir para a escola full time
porque os meus filhos estão em primeiro lugar, né? Tinha que poder conciliar os dois. E foi só dali que depois tomei aquela coragem e despedi-me do trabalho. Disse, olha, tenho que ir embora. Eles não queriam que eu fosse embora. Mas ao mesmo tempo foi a primeira vez que eu vi, olha, aquelas coisas que as pessoas pensavam que eram no topo, para mim naquela altura, já estás lá, grande trabalho, não sei o quê. Senti-me tão... Eu não quero ficar aqui mais. Já atingi aquilo que eu vim cá atingir, já aprendi. Agora estou pronta para ir para a universidade e foi isso que eu fiz. Fui a inscrever. Foi muitíssimo difícil, eu não entendia nada de escrever tipo de uma forma mais académica, porque os outros cursos eram mais práticos, né? Mas a minha filha, nessa altura, já tinha volta de uns 15 anos, a minha segunda filha, ela que me ajudou. Uau. Ela que sentava comigo, mesmo à noite, várias vezes, tipo, eu não entendia como é que tinha que escrever, tipo, fazer o trabalho tipo, que tinha que entregar. Ela me explicava. A minha filha, tipo, eu digo, olha, o meu certificado é meu, mas deveria ser para a minha filha. O nome dela devia estar lá também por causa das horas que ela investiu em mim. Então, mais uma vez, a minha filha é uma daquelas mulheres também que me inspira. Viu algo em mim, ela acreditou que eu tinha algo, então ela mesmo sentou lá comigo e me ajudou. E foi dali mesmo, quando eu ganhei, toda a gente ganhou. Fiz aquele ano, um curso. Quando entrei no curso, uma das formadoras disse-me, esse curso aqui é muito difícil as pessoas acabarem. Mas era uma mulher branca que falou comigo. Quando ela falou, não era só de ser branca, não é só isso, mas eu disse, não, eu sei quem eu sou hoje, mas o que ela viu, eu sou uma mulher negra, eu tenho capacidade. Quando ela me disse isso, porque ela tipo, estava a falar, tipo, muitos negros cá não conseguem isso. Foi naquele dia que eu tive aquela determinação. Algumas pessoas, quando ela disse isso, que ela estava a tentar dizer, faz um curso diferente porque assim é difícil. Exatamente. Duas mulheres negras estavam lá e disse, não, nós vamos fazer até ao fim, se é para falhar, falhamos. Conseguimos completar, consegui a melhor nota que eu conseguia ter, e aquilo deu-me um grande boost. E no ano a seguir logo a seguir foi 2013, entrei para a universidade. 3 anos para me formar, mais uma vez foi difícil, a minha filha acompanhou-me, ajudou-me. Amigas minhas, no segundo ano então, que estava a passar, uma filha já era um adolescente, estava a passar com algumas fases com uma filha e filhos, né? E depois chegou uma fase que quase que desisti porque era intenso, eu tinha que fazer estágios de 12 horas de noite, de dia, porque quando uma formação de parteira já começa a fazer parte desde o primeiro ano, era muito intenso. O meu marido ajudou-me bastante porque ele mesmo, alguma fase, para eu poder conseguir seguir o meu sonho, meu marido escolheu ficar em casa a tomar conta dos miúdos. Que foi difícil mesmo para ele também, eu sei que ele sofreu porque é aquela coisa, um homem que toma conta da casa, né? Então, ele ouviu muitas críticas, muitas pessoas, tipo, como é que vais ficar em casa, tomar conta dos seus filhos? Mas ele foi difícil para ele, mas ele ficou em casa com os miúdos porque ele sabia que a nossa família é mais importante. Ele investiu para me dar a oportunidade também para eu estudar, para poder ter a minha mente livre. Então, é uma das coisas que eu digo, mais uma vez, aquela fé de ver mesmo que é real, não é só palavra, porque ele sacrificou-se mesmo para mim. Então, para mim, ajudou-me a ficar mais perto de Deus por causa das coisas que eu via assim já acontecer na vida real, não é? Então, foi assim, quando eu terminei a minha formação de parteira, fui a primeira pessoa da minha família a entrar para a universidade. Eu lembro quando nos chamaram para eu vestida com o meu chapéu, né? Aquele, como vocês chamam aqui? Não sei dizer em português. Aqui não temos chapéu, aqui é queima de fitas. Oh, sério? Não, Inglaterra tem mais pós. Aquela capa, aquele chapéu. Depois lá, fomos lá receber o certificado. Eu lembro, depois chamam nome um por um. Estava lá a minha filha, estava o meu marido. Uau. Foi assim, Yeah. bem impactante. Foi, porque normalmente só deixam algumas pessoas é que podem ir, porque tens de comprar bilhetes. Então não foram os meus filhos todos, foi a minha filha mais velha, aquela que me acompanhou, o meu terceiro filho e o meu marido. Mas eu lembro, quando chamaram, toda a gente fica sentada, eles chamam um por um, toda a gente tem destaque. Essa foi forte. Quando eles chamaram Maria Benedetti no palco, eu subi. Produção, por favor. Guardanapo. Produção, traga-me um guardanapo, please. Chamaram o meu nome, eu subi. Naquele dia, Neuza, alguma coisa mudou dentro de mim. Naquele dia eu realizei, eu consegui. Obrigada. Quando chamaram o meu nome, deram-me um certificado. Naquele dia, eu olhei, a minha filha deu um grito lá dentro na plateia. Eu acho que até tenho esse vídeo, a minha filha tirou. Estragar a maquilhagem, já foi tudo. A minha filha foi o grito, eu ouvi o grito da minha filha naquele dia. Eu disse, uau, eu consegui. Uau. Naquele dia realizei que a dor valeu a pena, porque eu disse, eu vou estudar porque eu quero que meus filhos saibam
que eles conseguem, que eles saibam que os negros também conseguem alcançar. E não só, lá quebrou um ciclo que nós fomos conseguir. Foi dali, logo a seguir, depois disso, foi uma grande celebração, ver a felicidade na cara dos meus pais. Eu senti tipo, eu ter conseguido foi nós conseguimos. Isso foi tão lindo porque foi a primeira vez que eu senti também, no geral, que eu já existia, mas foi a primeira vez que eu aceitei que na minha família já não me viam como aquela pessoa que era se calhar a ovelha negra, como sentia. Então foi um processo de cura. Foi mãe na adolescência. E na adolescência, que saber que os meus pais podem se sentir relaxados já um bocadinho mais sobre mim, que apesar de ter começado de uma forma e muitos erros também que eu cometi na minha vida, porque também houve aquelas partes, claro, muitos nós cometemos, de sentir que os meus pais sentiram orgulho de mim, isso foi muito grande. Então, aquele espaço que era só uns segundos de subir no palco, apanhar o certificado, naquele momento eu vivi a gravidez, vivi as dores, vivi a rejeição. Eu vivi. Cada palavra foi desconstruída, que as pessoas disseram na cara muitas vezes. Mas estavas a Yeah. dar volta por cima. Sim, porque foi bonito, porque lá naquele dia tudo foi desconstruindo. Porque foi depois, eu consegui, foi tipo, uau. E aquilo deu-me tanta motivação, e desde ali então nunca mais parei. Eu tornei na versão de mim imparável. Depois fizemos a festa o meu pai veio, a minha mãe, por causa dela está doente, não conseguiu vir. Fizemos a festa, né, para celebrar em 2016. A minha família estava lá perto, eu poder falar pela primeira vez, partilhar, e toda a gente estava mesmo, meus amigos, a minha igreja, tipo, celebraram comigo, eu me senti tão especial, eu senti pela primeira vez, a minha dor não foi em vão. E ver que outras mulheres, outras pessoas também se motivaram com isso, os meus filhos principalmente, aquilo deu uma força tão grande. E depois, olha, fui trabalhar como parteira, e logo que entrei lá também, todos os sítios que eu entrava e veio transformação, porque uma mulher motivada, é como eu digo, quando uma mulher se levanta, comunidades inteiras se levantam. Comunidades inteiras, falo muito sobre isso quando vou fazer, já fiz masterclass, o Criolla de Força, isso tudo, eu digo, quando uma mulher se levanta, comunidades inteiras se levantam, porque eu estou a ver isso também, porque a responsabilidade não é só nós, temos que fazer por nós, mas quando sabemos também que quando estamos a fazer não é só para nós, outras pessoas vão conseguir levantar da cama que estão com depressão, outras pessoas vão conseguir ter inspiração, só de pensarem, se calhar eu consigo, já é uma vitória. E para mim é isso que eu tenho estado a descobrir com a minha vida, que não é só ter posições, porque já uma coisa que eu já aprendi também que eu sou boa a fazer é mostrar a mim mesma que eu consigo, mas depois não fico lá. Chego lá, ok, cheguei àquela posição, ok, nice, ok. Ai, Mona, estás mesmo nice nessa situação. Larga. Isso é uma das coisas também, no meu caminho da fé, também que eu digo, guardo, porque Deus é o mais importante, não é o que Ele me dá. Não é dinheiro. Hoje em dia posso dizer, cheguei num cargo de liderança, que dinheiro não é problema. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas o dinheiro não é problema. Mas não era nem algo que eu ia planear falar, mas também estou mais uma vez numa fase de transição de largar isso tudo para trás, porque nunca foi sobre dinheiro e nunca foi sobre a posição, foi sobre abrir portas, sobre abrir oportunidades e mostrar a outras pessoas que elas conseguem. Já atingi, já estou bored, next. Agora está na altura de eu começar um novo capítulo da minha vida, e sem a fé isso não seria possível. Não seria, yeah. Mona, e o que é que significa para ti espiritualidade hoje? Tudo. Para mim, sem isso, essa é a minha base, a base de tudo. Porque uma das coisas que hoje em dia eu foco muito, e sempre tento, quando qualquer conversa, cada vez que eu ouço uma pessoa dizer eu vou fazer isto, ou empreendedorismo, ou isto, aquilo, quais são os teus valores? Mas para ter os valores, para mim, ainda a fé, depois os valores. Só que os meus valores são baseados na minha fé, nas experiências e tudo muito mais. Então, para mim, é uma coisa muito forte. Se eu tirar isso de fora, para mim, é como se fosse um balão. Quando pões o ar lá dentro, né? O ar é invisível, mas o balão está lá. Sem aquela espiritualidade, sem a fé, o balão fica vazio, já não há nada para ninguém. Então, para mim, é assim. Então, por isso que eu, todos os dias, é algo que é muito precioso para mim, todos os dias mesmo. E não é estou a falar em inglês, não é sobre ter perfeição, mas é a intenção todos os dias, porque para mim já uma das coisas que eu já realizei, liderar a minha vida é a minha responsabilidade. Deus já me deu as oportunidades, mas se eu não liderar com intenção, com propósito, não vou a lado nenhum.
Estás a ver? Então sem isso já perde o sentido, só sentido, para mim, perde o sentido. E quando é que tu sentiste que o teu propósito deixou de ser só teu? Ah, acho que foi naquela altura que eu estava a trabalhar naquela organização durante os 4 anos, quando eu comecei a ver, porque uma das coisas quando realizas é quando as pessoas já começam a dizer nós, ai, eu consigo, se tu conseguiste, eu também consigo. Repara, já não é só teu. E quanto mais aquilo começa já a amplificar cada vez mais, é aí que realizas, não é só teu. E dá-te mais força, muita gente, estou a fazer isso por mim. Ok, então por mim, se eu estou a fazer por mim, mas como é que isso também pode beneficiar os outros? Porque é nós. Tipo, nós nos inspiramos uns aos outros. A única diferença é que às vezes nós esquecemos de mencionar quem é que nos inspira, e para mim é uma das minhas melhores forças, porque está ligada à minha fé, porque eu sei, não posso nem me dar o privilégio de subir na vida, ou que as pessoas consideram subir na vida, e esquecer, é uma injustiça não mencionar aquelas pessoas, algumas que foram indiretas nos livros, mas pessoas que tiveram um papel fundamental, nem que foi só uma conversa, é nós, porque eu passei a fazer parte do propósito daquelas pessoas também, estás a ver? Então é nós, porque eu não seria quem sou hoje se não fosse pela influência das outras pessoas. Então para mim é muito importante que, ok, mesmo as pessoas dizem hoje muito em dia, Muná, tu me inspiras. Ok, mas o que é da minha história que te inspirou? O que é que vais fazer com aquela inspiração? Se as pessoas não disseram mais, o que é que vão at least, estou a falar inglês, se não fizerem pelo menos aquela ponta de, olha, vou procurar, eu também já sei que se calhar, inspiração por inspiração não é o que eu quero, porque eu quero deixar um legado forte, porque também é uma mulher que, vamos falar mais tarde, que eu entendi literalmente o que é o legado. Essa mulher que é Carla Sofia Semedo, que eu entendi o que é o legado, é isso que eu estou a criar para mim. E legado não é aquela coisa depois da pessoa morrer. Quero viver o meu legado em vida, quando estou aqui ainda, quero ver. E estou a ver, estou a ver. Um dia quando eu for, fica para outras pessoas, mas eu quero ver o meu legado enquanto estou em vida. Quero deixar tipo uma herança para os meus filhos, não é quando eu morrer, esperar o meu dinheiro. Não. Quero dar enquanto eu estiver aqui. Quero motivar enquanto estiver aqui. Quero dizer às pessoas enquanto eu estiver aqui. Porque um dia, quando a pessoa não está cá mais, eu acredito que já passou o limite de dizer, a pessoa não está cá para ouvir. Então é agora. Então para mim, mas isso é aquela base da minha fé, porque eu sei que eu estou aqui, é temporário, estou aqui agora, de uma hora para outra. Hoje em dia não posso nem, uma pessoa nem pode nem dizer, quando eu ficar velhinha, porque hoje em dia nem sempre é assim. Então eu aproveito hoje, faço hoje, e porque eu sei que no futuro eu sei que eu vou para um sítio melhor, que eu estou a trabalhar para isso, e o que vem para ali é muito melhor do que eu estou a viver aqui, né? Então para mim vou fazer o melhor que eu posso, e quando chegar um dia que aquela passagem acontecer, quando tiver na minha cama velhinha, que eu pergunto muitas das minhas mentoradas, quando estiveres na tua cama velhinha, o que é que queres estar a dizer? Imagina que estás lá, o que é que queres estar a pensar? O que é que queres estar a dizer? O que é que queres estar a sentir? E é isso, para mim é isso. E eu já sinto que já sinto realizada. Claro que quer ver muitos anos, mas já sinto realizada no ponto que estou hoje. Por isso que para mim mas o mais importante é investir na vida das pessoas, sem esperar nada em troca. Oh. Yeah. Bem, nesse episódio aqui foi assim, acho que até então foi dos mais emocionantes, não é? Já, última pergunta Yeah. para finalizar. Muná, o que é que em ti precisou morrer para que outra Muná nascesse? Oh, Neuza, tanta coisa. Aquela exigência que eu tinha sobre mim. Aquela exigência porque às vezes, pronto, eu penso tipo na infância, há muita exigência que nos põe em cima, mas chegou um ponto eu que me punha aquelas exigências muito, muito, muito fortes, mas agora não, sou menos exigente nas coisas negativas, não dá? Ok, next. É isso mesmo, teve que morrer essa parte, e acabei por abraçar que imperfeição é ok. Mesmo estar aqui nesta conversa, uma daquelas coisas, eu fiquei muito, muito tempo longe da cultura, muito tempo longe de Portugal, que eu perdi aquela confiança, a não ser em casa com meus pais, né? De falar em português, mas há 2 anos atrás eu decidi, não, eu vou melhorar o meu português porque eu sei onde eu quero ir, até onde estão pessoas que falam português, quero ir, quero falar bem. Ainda faço muitos erros a falar, penso muito no inglês, tenho certeza que vamos ouvir várias bacuradas para a gente rir depois também. Mas mesmo esta conversa em si é mais um passo de fé, porque eu disse, não, eu não preciso falar de uma forma perfeita, não. Estás a ver? Então isso, aquelas exigências, não, tá ok. Vou caindo, levanta, faz melhor. Para mim é assim, então tiras aquela exigência daquele peso, nem isso já tem peso sobre ti mais. Estás a ver? Yeah.
E para finalizar, de forma muito breve, que lição é que tu queres que quem assistir o episódio 2 tire? Para mim, a lição é que a fé transforma a pessoa, transforma vidas. E eu não estou nem a dizer em questão da fé só no lado espiritual, porque a fé é fé. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que sou capaz. Fé, para mim, eu tenho fé que eu consigo, por exemplo, desenhar um copo assim, ainda com um desenho assim. Estás a ver? A fé é acreditar em algo que ainda está invisível. A fé é a capacidade de ver, de sonhar. Eu era aquela criança que era sonhadora. Agora eu consigo pôr em ação aquelas coisas, que é muito importante. Há pessoas que acreditam em várias formas. Para mim, é fé em Deus. Fé em Deus abriu-me todos os caminhos, não é? Para isso. Se a pessoa tiver fé, nem que seja, porque nem na Bíblia diz que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, que é mesmo pequenininho, mas a árvore da mostarda, quando aquilo cresce, é uma das maiores árvores. Mas Deus diz na Bíblia, se tiveres a fé do tamanho de uma semente de mostarda, podes dizer uma montanha para mover, aquilo move. É isso que eu tenho visto na minha vida. E espero mesmo que cada pessoa, pronto, encontre aquela base de fé que elas precisam para a vida delas e agarrem e façam algo com isso. Não é só dizer tenho fé, faz algo com isso, porque é ultrapassar, a fazer algo sobre aquela fé que aquilo vai materializar, de ver aquela coisa acontecer, não é? Yeah, isso para mim é isso. Tudo é possível. Yeah. Yeah. Bem, finalizamos aqui esse quarto episódio, que foi um episódio de muita fé, espiritualidade, cura. Este processo de cura não foi simples nem rápido, mas foi essencial para que tudo que virá a seguir. Portanto, se queres ver o próximo episódio, saber um pouco mais dessa sequência da história da Muná, no próximo episódio vamos falar da tua voz, da música, da palavra e da missão. Portanto, se queres comer um pouco mais, acompanhe-nos no próximo episódio e até lá. Beijo!